Olá pessoal, tudo bom com vocês? Prontos para mais uma aula? Vamos continuar nosso aprendizado de Arduino aqui no Tinkercad. Então vamos lá. Hoje eu vou ensinar para vocês uns componentes a mais do que a gente gente só viu praticamente só o Arduino, né? Então hoje a gente vai integrar o Arduino com uma protoboard e um LED, além do LED, né, que a gente já tinha visto, também uma chavinha para ligar e desligar esse LED. Então vamos aplicar uma certa lógica no nosso programa e também aprender um pouco mais sobre como funcionam as conexões elétricas, né, a parte prática, né, a parte, digamos assim, manual, de hardware do nosso circuito, dos Arduinos. Então, aqui no Tinkercad, na nossa página inicial, a gente pode vir aqui em circuitos, né, então aqui já tem a primeira aula, eu vou deixar essa aula aqui para ficar o nosso histórico. E aí o que eu vou fazer? Vocês podem fazer isso também ou não, né? Então podem duplicar aqui. E aí o que vai acontecer? Ele já vai criar esse circuito duplicado e já vai editar aqui, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou renomear para a aula 2, que essa é a nossa segunda aula. Tudo bem? Aí beleza, então gente, aqui a gente já tem os componentes que a gente vai continuar utilizando e agora o que eu vou trazer aqui para o nosso circuito é o protoboard, que em português ele está com placa de ensaio, tá? Então o protoboard, quando a gente arrasta ele aqui, né? Aqui eu vou puxar ele, você tem que pegar ele pela parte branca aqui assim, ó, tá? O protoboard, né, que é o nome mais utilizado para essa placa de ensaio, é protoboard porque é board de placa e protótipo. Então é uma placa de protótipo, aqui o Tinkercad traduziu como placa de ensaio. Por que ele usa esse nome? Porque ele é uma placa com esses furos onde eu consigo encaixar os componentes de forma ordenada, de forma, digamos assim, que eu queira, de como que eu quero fazer a ligação entre esses componentes, né? E eu não preciso utilizar solda, eu não preciso utilizar emenda, fita isolante, nada do tipo, né? Eu só monto ele utilizando os furos, não só funcionam os LEDs, resistores, mas também outros módulos de Arduino que a gente vai ver mais para frente. Os fios de Arduino chegam ali e plugam, e é muito simples, eu somente coloco dentro do furinho e acabou. Faço o meu programa, testo, deu certo, beleza, eu posso partir para uma montagem mais complexa, fazendo uma placa de circuito impresso, por exemplo, ou eu posso apenas usar para aprendizado e vou partir para o próximo projeto. No nosso caso aqui, como ele é virtual, então a gente só está aprendendo, né? Então, como que a gente utiliza o protoboard? Ele tem duas lógicas, né? Ele tem duas sequências de furos. Os furos que estão em linhas, embora ele esteja deitado aqui, a gente chama isso aqui de linhas, né? Então, como que eu faço uma interligação entre um componente e outro? Eu tenho que colocar aquelas pernas dos componentes que eu quero interligar numa mesma linha. Então, por exemplo, essa perna do LED está conectada a essa perna do resistor, eu tenho que colocar essas duas pernas numa mesma linha. Então, a linha aqui, quando a gente aponta com o mouse, ele mostra aqui a linha em verde, reparem. Então qualquer um desses furinhos está interligado. Dentro do protoboard ele tem uma plaquinha metálica que recebe os fios e as pernas dos componentes e dá o contato. Então quando ele dá o contato ele vai de um lado para o outro, de um furinho para o outro. Né? Então cada linha aqui é digamos assim, uma interligação entre elas, entre os furos. Aqui, por exemplo, a linha 30, né, que seria a última linha dessa plaquinha, ela tem duas partes, né? Ela tem a linha 30 aqui que vai da letra A à letra E, e depois ela vai da letra F até a letra J. Repare que quando eu aponto aqui, nessa aqui, a linha de cima não acende, então elas não estão interligadas, embora seja o mesmo número, né? E isso também nos protoboards reais, é dessa forma que funciona, tá? E além das linhas, a gente tem as colunas, que são essas duas colunas
aqui de cima e essas outras duas colunas aqui de baixo. Essas colunas, todos os furos estão interligados. Ó, reparem que ela é uma linha, digamos assim, é uma interligação bem extensa, né, de furos. E por que isso? Porque geralmente essas colunas são utilizadas para alimentação. Pode ser utilizado para outra coisa? Pode, mas no normal, o mais comum é fazer a distribuição de alimentação, de você colocar aqui o GND, né, na parte preta, e a sua alimentação positiva na coluna vermelha. No nosso caso, a nossa alimentação do Arduino é em 5 volts. E como que eu faço isso, né? Então, por exemplo, vou conectar aqui o GND, que é o que está mais perto. Primeiro eu vou apagar, eu seleciono aqui do Del, vou apagar os fios aqui, que a gente estava utilizando antes, e vou deixar aqui de lado. Beleza. Então, o GND que está aqui, eu clico nele, venho com a linha, e mais ou menos miro aqui. Ó, vocês viram? Eu dei 2 cliques, um para fazer uma curva e outro para fazer a final, né? E vou alterar aqui a cor para preto, porque é a cor padrão da gente usar o GND. Então, o negativo conectado. Então, esse único furinho aqui, por exemplo, vamos supor que eu tivesse 5 componentes que eu precisasse conectar no GND. Eu não tenho 5 GNDs na placa, eu tenho apenas 3. 1, 2, 3. Esses 3 estão interconectados dentro do Arduino. O Arduino faz essa interconexão. Mas agora, com o protoboard, eu tenho todos esses outros furinhos de GND. Entenderam? Essa é a vantagem do protoboard. Ele multiplica para mim as vantagens, as possibilidades de conexões. Então, ótimo. Então, por exemplo, agora eu tenho o meu LED. Aqui, vou colocar ele aqui, por exemplo, na linha 13 e 14. A gente estava colocando a perna negativa do LED no GND, né? A gente estava ligando com o fio. Como que eu faço agora? Eu venho aqui desse fio, do furinho que está do lado dessa perna, ou seja, ele está interligado com essa perna, faço um clique aqui, faço um outro clique aqui. Pronto, já está aterrado. Se eu quiser tirar nota 10, eu venho aqui e coloco o fio preto, só para a gente saber que é um fio de negativo. Ok, gente? Beleza. Agora, vamos fazer a interligação do nosso resistor. Então, o que eu faço? O resistor ele tem que conectar, uma das pernas dele tem que vir aqui no anodo. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu coloco o resistor em qualquer lugar da placa aqui, e faço um fio vindo daqui até aqui, né, para eles interligarem. Aí eles vão estar totalmente interligados, essa perna, anodo, com o terminal 1 do resistor. Ou eu posso pôr já direto, dessa forma. Entenderam? Então, aqui reparem que o positivo do LED já está conectado no terminal 1 do resistor. Simples, não? E aí a outra perna do resistor a gente estava ligando onde? Muito bem, no pino 13. Então eu clico aqui num outro furinho da linha de cima, venho aqui, mais ou menos miro para o pino 13 e voilá! Temos aqui a conexão do resistor no pino 13. Então, se o nosso código, como o nosso código aqui a gente trouxe da outra aula, ele está aqui, ó, está lá o alto e o baixo para o LED, do LED incorporado, que é o pino 13, ele ainda está codificado aqui, ele ainda está programado. Se a gente iniciar a simulação, está lá, nosso LED já está piscando usando o protoboard. Beleza, né, gente? Então, ok. Primeiro ponto, primeira parte da aula, como funciona o protoboard, explicado. Agora eu quero deixar esse projeto um pouco mais complexo. Como que a gente faz? Eu quero ligar e desligar esse LED conforme o meu comando, não conforme o comando do Arduino. Como que a gente geralmente acende as luzes da nossa casa? Com um interruptor, com uma chave. Então eu venho aqui e digito interruptor. E vai aparecer esse pretinho aqui, o interruptor deslizante. Puxa ele aqui para o meio. E como que ele funciona? Ele é basicamente igual ao nosso interruptor de casa, gente. Ele, digamos assim, ele tem esse pino aqui do meio, que é o comum.
Ou seja, o que chega aqui no pino comum, vamos supor que você está colocando aqui uns 5 volts aqui no comum. Ele vai distribuir ou para esse terminal 1 ou para esse terminal 2. Então, quando eu vou iniciar a simulação aqui só para vocês entenderem como funciona. Quando eu clico nele, ó, repara que ele trocou de posição, ou seja, agora ele está conectado com o terminal 2 com o comum. Quando eu clico aqui, ele está ligado ao terminal 1 com o comum. E o terminal 2 está em aberto. Entenderam? É assim que ele funciona. Então, quando eu quero acender uma lâmpada, geralmente eu coloco o terminal 1 fechando o circuito, ou melhor, o comum fornecendo uma energia, o terminal 1 indo para a lâmpada, e aí o circuito finaliza, fecha, junto com a bateria lá no negativo. Aí se ele vier para cá, a lâmpada não vai acender. Por quê? Porque o comum está mandando para o terminal 2 que está em aberto. Aí o terminal 1 fica em aberto também. Para quem você quer enviar? Ó, Siri, então fica quietinho aí. E aí o terminal 1 fica em aberto e a lâmpada apaga. Ok? Então, vamos para a nossa simulação aqui. E como que a gente vai fazer? Não, a gente não vai conectar o LED diretamente na chave. Eu quero que a gente aprenda como ler a nossa chave usando o Arduino. O Arduino vai monitorar a chave e conforme o estado da chave ele vai acender o LED ou não, certo? Então, eu tenho duas possibilidades aqui. Eu posso mandar um terra para a chave e o outro terminal vem para uma entrada do Arduino e o Arduino fica monitorando se essa entrada está com terra ou está em aberto. Ou eu posso mandar uns 5 volts para a chave e a chave manda para o Arduino e aí o Arduino vai ficar monitorando se essa chave está mandando 5 volts ou em aberto. Eu posso mandar GND ou 5 volts. Então, para a gente exemplificar aqui a ligação de 5 volts, eu vou mandar 5 volts. Então, para isso, primeiro eu tenho que distribuir o nosso 5 volts. Como que faz? Bem fácil. A gente já viu aqui igualzinho usando o GND. Clico aqui, vou deixando redondinho. Eu poderia, só para exemplificar aqui, gente, eu poderia fazer essa ligação aqui assim, ó. Funciona? Funciona. Só que eu não gosto de ter esse fiozinho atravessando, né, o circuito, né? Eu não acho que fica meio feio. Ele fica atravessando outras informações do circuito. Então eu gosto de fazer um caminho mais limpo, assim, retinho aqui, bonitinho, e beleza. E deixo o vermelho, porque eu sei que o vermelho é a cor que a gente usa para alimentação. Ok? Então todas essas barrinhas agora são 5 volts, que está sendo fornecido pelo próprio Arduino. E aí o que eu faço? Eu pego esses 5 volts desse purinho aqui e vou mandar lá para a minha chavinha. Vou fazer vermelho aqui também. Ok, gente. E agora eu tenho que escolher um pino para fazer a ligação da minha chave. Eu vou escolher o pino 2. Tá? Então vem aqui. Pino 2, vou deixar de azul, só para diferenciar do LED ali. E está conectado. Agora, então, a gente tem uma situação, né? O pino 2, ele vai estar com 5 volts quando a chavinha estiver do lado direito, e ele vai ficar em aberto quando a chavinha está do lado esquerdo. A gente tem uma observação aqui que o Arduino, quando ele fica com o pino em aberto, por uma limitação de hardware, pode ser que ele não consiga entender que ele realmente está em aberto, né? Então, internamente, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode, no caso aqui, deixa eu ver como que a gente pode fazer. Eu tenho que forçar ele ficar com terra quando ele estiver em aberto. Como que eu faço isso? Então na verdade eu vou usar o protoboard. Então eu vou duplicar o resistor aqui. Dou Ctrl C, Ctrl V, já aparece outro aqui. Vou ligar ele aqui, ó, no terra. Tá vendo? E aí
esse pino 2, eu vou mandar para o protobird aqui, ó. Ok. E aí daqui também vai para o terminal 2. Então, recapitulando. Quando ele está em aberto, né, que é esse caso aqui, o azul não está conectado com o vermelho, né? O azul aqui está em aberto. Ou seja, o pino 2 está conectado no resistor que está conectado no GND. Ou seja, o Arduino vai ler GND. Tá? Agora, quando a chavinha vier para cá, os 5 volts que está vindo para o terminal comum vai vir para esse terminal 2, que vai vir para cá e vai vir para cá. Ah, Kleber, mas qual que é a diferença agora? O ponto é o seguinte, o ponto é o resistor. O resistor é que faz total diferença nesse circuito aqui. Porque quando eu estou com os 5 volts conectado nesse fio, o resistor ele impede, digamos assim, do GND chegar até o Arduino. Porque quem manda, da onde vem a corrente? Vem dos 5 volts. Os 5 volts é um caminho único aqui só. Ele é o que está indo direto. O resistor, ele está aqui apenas para conectar o GND quando esse cara estiver em aberto, o terminal 2 estiver em aberto. Entenderam? Então é assim que funciona. O resistor ele é uma peça-chave aqui para a gente conseguir ter um sinal de GND aqui, no pino 2, e um sinal de 5 volts quando eu tiver com ele fechado desse lado. Tá? Por que eu tenho que usar um resistor? Porque se eu ligasse esse cara aqui direto no terra, quando eu fechasse essa chave para cá, eu ia dar um curto-circuito. Né? Eu ia ligar os 5 volts direto no GND. E isso é um curto-circuito. O resistor previne o curto-circuito. Tá bom? Agora, vamos lá. Nosso hardware está montado. Então, eu quero agora programar. Então, o que eu vou fazer? A programação, eu faço da seguinte maneira. Eu tenho que ler agora o nosso pino 2. Então, aqui no bloco de entrada, tá vendo aqui, ó, ler pino digital? Eu puxo esse cara aqui, tá? Que é a leitura do pino digital. Só que ele tem que estar dentro de uma variável. Variável é como se fosse uma caixinha, né? Provavelmente vocês já ouviram falar desse termo variável, né? Então, variável é uma caixinha onde eu guardo um valor lá dentro. Essa caixinha pode ter vários tipos. Pode ter um valor tipo texto, tipo número, tipo booleano, que seria 0 ou 1, né? Então, no nosso caso aqui, a gente vai criar uma variável e eu vou chamar ela de chave. Ok? E aí, tá vendo esse bloco aqui, ó, alterar chave? Eu pego ele e boto aqui, ó. Ah, não, isso, pode ser ele mesmo. E aí, o que essa chave vai ser? Vai ser eu ler o pino digital e eu vou escolher o nosso pino aqui, o pino 2. Então, quando a gente agora olha aqui o blocos e texto, não pode ser o alterar, porque o alterar ele está fazendo uma acumulada aqui, então tem que ser um definir aqui, gente. Perdão. Então a gente troca aqui. E esse alterar joga fora. Então é um definir chave, ler pino digital 2, tá? Reparem, o pino 13, ele está automaticamente aqui configurando como saída, output no setup. Setup é a parte que faz a configuração do nosso circuito. O input está sendo definido para o pino 2. E aí, aqui ó, ele faz assim, ó, chave, que é a nossa variável que a gente criou, vai ser o valor da leitura digital, digital read, do pino 2, que é o nosso, onde está conectado. E aí agora o que a gente faz?
Agora, a gente tem que controlar esse valor, eu tenho que entender o que está vindo. Como que eu faço? Eu uso aqui dentro do bloco controlar, eu pego esse bloco maiorzão aqui, C, então, outro. Vou puxar esse cara aqui, tá? E aí, eu vou desmontar essa nossa lógica aqui, ó. Essa nossa lógica, eu vou pegar aqui o que está para baixo, aqui embaixo. Vou tirar esse 1 segundo e vou jogar para fora. Esse outro 1 segundo aqui vou jogar para fora. Esse outro alto para baixo. Já cá e vem aqui. E agora eu tenho que fazer aqui dentro de matemática. Reparem o formato aqui do C então. O que é esse bloco aqui? É onde que eu verifico se a chave está acionada ou não. Se chave está acionada, então aciona o LED. LED alto. Se não, outro, ele vai ficar baixo. Então como que eu comparo? Eu pego esse cara aqui, ó, do meio. Tá? Ah, não, esse cara aqui não. Vamos voltar aqui em matemática. Aqui, ó. Esse segundo aqui, ó. Onde tem o número. C. Chave. Aí eu troquei aqui, ó, por igual a 1. Por que 1? Porque quando eu faço a leitura digital, ele vai ser 1 ou 0. O Arduino já faz essa conversão automática. Se chave igual a 1, então acende. Tá vendo aqui, ó? Olha como que a gente vai aprendendo o texto já junto com os bloquinhos, hein, gente? Muito legal, né? Então, se chave igual a 1, eu vou escrever na saída digital 13 nível alto, ou seja, eu acendo o LED. Se não, digital white low. Aí aqui ele já está incluindo um delayzinho que ele até fala aqui, que é um para melhorar a simulação. Então vamos deixar, porque não tem como editar, remover isso, e o que importa é o nosso programa principal. Beleza? Programado, simulando. Como a chave não está acionada, ele não acende. Acenei a chave, está lá, o LED aceso. Chave apagou, fechou aqui, outro lado, LED apagou. Chave vem para cá, acendeu o LED. Bem simples, não, gente? Bem simples, bem fácil, né? A gente tem alguns conceitos importantes aqui que a gente tem que ir memorizando, né? Quais são esses conceitos? A ligação dos furos do protoboard, ele tem colunas, ele tem linhas, as linhas são isoladas entre si, eu só tenho 5 furos de interligação. Utilizo geralmente as colunas para alimentação, positivo e o negativo. Tá? A chave, ela vai me colocar aqui comunicação entre o meio e um lado ou o outro lado. E agora a gente aprendeu um novo método, uma nova função do Arduino, que é ler sinais digitais. O que é um sinal digital? É um sinal que está ligado ou desligado, né? Que seria essa chavinha. Ela está mandando ou 5 volts para cá, ou 0 volts pelo resistor ground para cá, tá? Então, quando eu faço essa leitura, eu posso utilizar uma lógica, né? Hoje a gente usou uma lógica bem simples, que é acender o LED. Acendeu, opa, apagou. Acendeu, apagou. Bem simples, não, gente? Então, essa é a primeira aula aqui, digamos assim, mais diferente, mais prática. A gente pode depois fazer uma parte mais complexa, se quisermos. Por exemplo, a gente poderia colocar na programação um segundo LED, né? Seria, vamos supor aqui, a gente duplicar o LED, Ctrl C, Ctrl V, vem um outro LED aqui, faço um Ctrl C, Ctrl V também do resistor,
Coloco o resistor aqui. Vou pôr um novo fio aqui do LED. Esse LED aqui vai ser vermelho. E aí eu vou conectar esse resistor aqui de cima em outro pino. Vou conectar aqui talvez no pino 10, ó, por exemplo. Tá? Vou deixar fio verde mesmo, que é um fio de saída. E aí a gente pode pensar numa outra lógica, né? Então, eu poderia, por exemplo, se aqui na saída, eu vou ter que agora definir um pino. Como a gente estava usando o bloco LED incorporado, eu já sei que o pino dele é 13, né? Então eu vou botar ele aqui dentro como baixo e a gente ligou no pino 10. E a mesma coisa eu faço aqui agora, só que invertido. Aqui dentro. Pino 10. Então eu vou estar aceso ou o LED incorporado, quando a chave estiver ligada, e o pino 10 vai estar como baixo. E se não tiver ligada a chave, o LED incorporado, que é o pino 3, vai ficar baixo e o pino 10 vai ficar alto, que é o segundo LED. Olhando aqui na nossa programação em texto, ele já criou aqui uma linha de output para o pino 10, ele já entendeu que é uma parte de saída, é um bloquinho azul, e fez a mesma coisa aqui invertido. High, low, alto, baixo, baixo, alto, low, high. Tá? Bem simples, não? Vamos ver o que acontece quando a gente simula. Sempre vai ter um LED aceso. O vermelho está aceso, o azul está aceso. O vermelho está aceso, o azul está aceso. Legal, né, gente? Então, com essa, digamos assim, lógica que a gente está aprendendo, né, de como manusear esse bloco C, então, a gente, por exemplo, aqui está chegando perto de controlar um semáforo, né? Ao invés de usar uma chave, eu poderia usar um temporizador. Pode ser um assunto para uma próxima aula aí, né? A gente fazer um temporizador aqui e o LED vai trocando de fase, né? O vermelho, o amarelo e o verde. Vermelho, amarelo e verde. Fica aí uma tarefinha. Vocês podem tentar fazer se quiser. E aí depois a gente pode olhar junto se deu certo ou não. Tá bom, gente? Então essa foi a segunda aula. Espero que vocês tenham entendido e a gente vai se falando aí com o passar do tempo. Beleza? Muito obrigado e a gente continua nas próximas aulas aprendendo ainda mais. Valeu, até a próxima.